Olá, professor. Olá, turma. A gente vai dar início ao nosso trabalho da disciplina de Sociologia Rural. O professor responsável pela cadeira, o Elson Serra, e os discentes do presente trabalho é eu que vos falo, Antônio Vitor, o Gilvan Júnior, Ian Felipe, Ilane Pereira e Matheus Costa. A gente teve como escolha do tema do nosso trabalho o histórico agrário do Maranhão. A gente vai abordar no mesmo a questão agrária do Maranhão, questão fundiária e datas importantes e acontecimentos que tiveram grande importância na questão fundiária do estado maranhense. De início, vamos falar sobre o estado do Maranhão. É localizado no oeste da região Nordeste. O Maranhão possui extensão territorial de 331.935.507 km² e é dividido em 217 municípios. O IBGE aponta que o estado tem cerca de 7.153.262 habitantes, um aumento de 38.664 em comparação com o ano passado, quando o Maranhão tinha 7.114.598 habitantes. A gente vai abordando para a gente trabalhar a questão fundiária, acontecimentos que tiveram grande importância para o território maranhense e a agricultura do mesmo. Histórico. A distribuição de terras no Brasil deu início com a divisão do território brasileiro em capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias eram comandadas por capitães denominados donatários. Esses capitães tinham o poder de doar terras com a participação da igreja. Essas terras eram lotes que eram denominados sesmarias. Esses lotes não podiam ser vendidos, arrendados ou alugados. Era apenas para o cultivo e produção. Logo depois veio a Lei das Terras de 1850. Ela foi criada por Dom Pedro II. O objetivo era estabelecer a compra como única forma de obtenção de terras públicas. Essa lei impossibilitava a aquisição de terras pelas pessoas mais pobres, camponeses, escravos e imigrantes. A ocupação da fronteira agrícola maranhense. Essa ocupação ocorreu de forma espontânea, motivada principalmente pelos fluxos migratórios dos períodos secos, onde o camponês tinha a posse da terra apenas do local onde ele produzia, no caso apenas da área cultivada. Incentivo comerciantes da Praia Grande em São Luís por intermédio da Associação Comercial do Maranhão criando a campanha da produção. No caso, era um incentivo que foi criado pela Associação Comercial do Maranhão para os produtores de algodão, arroz e o extrativismo do babaçu. O apoio que eles davam a esses agricultores era doando sementes, posto de saúde e a construção de estradas para o escoamento da produção. No caso, essa atuação foi em 1946. Na década de 1950, onde se destacou a produção da região do Mearim Médio. O estado estava em segundo lugar na produção de arroz, sendo em Pedreiras o município com maior produção maranhense. Essa produção foi responsável pela instalação da Estação Experimental de Pedreiras, vinculada ao Instituto Agronômico do Norte, com sede em Belém, Pará. Esses respectivos ciclos se esgotaram, sem que os camponeses modernizassem sua produção e nem se capitalizassem. Houve apenas uma parcela da acumulação do capital no segmento comercial. No Maranhão,
a ocupação da fronteira agrícola foi feita de forma espontânea. Os camponeses migravam por conta das secas para as fronteiras do Maranhão. As terras eram apenas poceiros, eles não eram donos da terra. Uma iniciativa para a produção foi iniciada pelos grandes comerciantes da Praia Grande, em São Luís, por intermédio da Associação Comercial do Maranhão. Criando a campanha, a produção iniciou a atuação em 1946, dando apoio à produção agrícola de algodão, arroz e babaçu, através do fornecimento de sementes, e também foram criados postos de saúde e estradas para o escoamento da produção. Essa iniciativa foi encerrada em 1958. A Lei de número 2.979, de 15 de junho de 1969, marcou o início da modernização do setor agrário. Essa lei suprastou e introduziu a lógica do campo maranhense, ao implantar o princípio básico da Lei de Terras de 1850, que impôs a compra e venda de terras como única via para a aquisição da propriedade rural, trazendo todas as mazelas sociais para camponeses maranhenses. Na década de 1970, o estado do Maranhão foi palco de inúmeros casos de invasão de terras. Foi a época que teve mais invasão de terras camponesas, grilagem de todos os tipos, violência rural. No estado, levando inclusive uma das maiores grilagens das terras no Brasil, numa área aproximada de 1,5 milhões de hectares, conhecida como grilagem da Fazenda de Pindaré, intitulada pelos movimentos sociais do Maranhão. Se diz que foi a maior grilagem do mundo. Lei de Sarney. Essa lei intensificou o processo migratório de maranhenses. Importante estratégia do campesinato maranhense para escapar da superexploração nas terras dos grandes proprietários. Migração. Aqui podemos observar a migração de camponeses nordestinos, que estabelecendo sua agricultura de corte e queima em função das cidades polos, migraram para estas cidades: Codó, Barra do Corda, Pedreiras, Igrajaú, Pindaré, Mirim, Bom Jardim, região do Alto Turi. Segundo Penteado, 1967, Andrade, 1968, Targino, 1985. Sobre a região Mato Piba, na qual o estado maranhense está inserido nessa região produtora. Mato Piba é uma região formada por áreas majoritariamente de cerrado nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Com a junção desses 4 estados produtores, surge a denominação Mato Piba, para onde a agricultura se expandiu a partir da segunda metade dos anos de 1980. Na presente região, Mato Piba produz de tubérculos a frutas, passando pela pecuária, mas se destaca mesmo no cultivo de grãos e fibras, especialmente soja, milho e algodão, na qual traz grandes renda para todos os estados envolvidos na região Mato Piba e também contribui para o PIB do país brasileiro. Vamos ver agora alguns entraves na produção de Mato Piba. Das poucas rodovias para escoamento da safra, a BR-230 se encontra esburacada e com sinalização deficitária, e a MA-006 é a pior de todas, com 240 quilômetros intrafegáveis. Os produtores fizeram uma força-tarefa para tapar buraco e pelo menos tirar a safra, revela o produtor Rivaldo Moura, na qual faz uso dessas rodovias para escoar seus grãos, para poder transportar toda a sua produção. Infelizmente, 100% da nossa produção é escoada via estrada. Assim afirma o engenheiro agrônomo Clailson Silva Reis, presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Cerrado Maranhense, AEACEMA. Outro grande entrave é a falta de infraestrutura. A falta de infraestrutura pode influenciar na expansão da produção de grãos em toda a região de Mato Piba, pois pressiona o bolso do agricultor. Se o agricultor tem capacidade de armazenar ou deslocar a produção rapidamente ele retira o grão da lavoura,
Sem essa possibilidade, o grão fica no campo, exposto ao clima, o que pode reduzir a qualidade da soja ou de qualquer outro grão, reduzindo o lucro do produtor. Assim nos revela também o presidente da associação, a EACEMA, Cleilson Silva Reis. Ou seja, são entraves que causam grandes prejuízos para todos esses produtores e para toda a região Matopiba. Bom, vou dar continuidade no trabalho falando um pouco da economia de balsa. Atualmente, a economia de balsa é formada pela indústria de grãos e comércio, tendo como principal atividade o cultivo de soja, sendo um dos maiores produtores da região norte e nordeste do país. Balsas, ele tem esse requisito porque ele tem um grande investimento em infraestrutura na produção de soja e entre outros grãos. Balsa tem uma das maiores modernidades voltada na mecanização e na automação dos seus produtos e dos seus maquinários. Balsa ela é referência tanto no nosso estado Maranhão como no Brasil e até mesmo no mundo. Ela tem uma das tecnologias mais avançadas, que é chamada hoje 4.0. Ela é referência em aumento de produção e a colheita praticamente perfeita. Hoje a cidade é considerada o polo da agricultura do Maranhão. É dona da terceira maior produto interno bruto do PIB do estado. É conhecida como a capital de novas fronteiras da agricultura Matopiba. Balsa, ela é a terceira maior produtora de grão do Matopiba. É uma grande evolução para o nosso estado, porque o Matopiba é uma junção de vários estados do Nordeste. Da continuidade falando da produção de grão de balsa. Balsa é responsável por mais da metade da produção de grão do Maranhão. Ao todo, o estado aumenta em 2,5% da área cultivada da soja, chegando a 1 milhão de hectares para a safra de 2020-2021, a safra que estamos agora. Balsa vendeu praticamente 80% da sua produção, com a saca de 60 kg em volta de 80 a 100 reais, elevando o topo. Além da soja, é cultivada feijão, milho, algodão e arroz, e entre outras culturas, que podemos ver e podemos observar cada vez mais e está se ampliando no nosso estado. Bom, agora iremos falar sobre os eventos de incentivo à agricultura maranhense. Bom, os principais meios de incentivo à agricultura, de incentivo à agricultura maranhense, são por meio de programações que interajam com o público, mostrando pesquisas e inovações, como, por exemplo, os agroshows, o Expoema, que é o programa oficial de exposição agropecuária do Maranhão, e a Feira de Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão, que é a Agritec, que é um movimento voltado para a socialização de tecnologias simples voltados aos agricultores familiares do Maranhão, com o objetivo de contribuir com a melhoria de sua produção e renda, além de movimentar a economia. Tendo outros eventos, estão as oficinas, que podem ser ministradas, os minicursos que podem ser oferecidos também para esses pequenos agricultores, as palestras feitas por profissionais da área, seminários também, a apresentação e comercialização de diversas tecnologias e animais, no caso poderia ser de melhoramento genético, comercialização de diversos produtos da produção agrícola também. Bom, a importância dos eventos, os eventos é o importante, um importante eixo de desenvolvimento do setor, pois com ele traz o conhecimento e gera oportunidades, que foi bastante pontuado pelo o secretário de Agricultura Familiar, pela SAF, por Ademo Soares. Bom, como foi dito, esses programas voltados vão diretamente
ali se ligar com pequenos agricultores e, consequentemente, mostrar as inovações, tanto tecnológicas, quanto de práticas para o aumento e melhoramento das suas práticas culturais, que é com aquilo que ele produz dentro da sua propriedade. Bom, essas são nossas referências e nosso muito obrigado.